Oi, gente! Então vamos voltar aqui para mais um exercício. Esse exercício aqui é o exercício 2, tá? Ele fala o seguinte, que a figura mostra um tanque que contém água. O manômetro vai indicar a pressão do ar, que é de 48 kPa, e pede para você determinar a altura da coluna H aberta, a pressão relativa no fundo do tanque, a pressão absoluta do ar no topo do tanque, se a pressão atmosférica é 101,13 kPa, tá? Então, a primeira parte aqui, a gente anota os dados do exercício, 48,3 kPa é o dado que a gente tem da pressão manométrica, tá? Aí, na sequência, a gente vem com a lei de Stevin, tá? Com a lei de Stevin, a gente percebe que a pressão no ponto A é igualzinha à pressão no ponto B. Vamos fingir que aqui, essa alturinha aqui, ela não existe, é só um erro técnico aqui que a gente tem de desenho, tá? E aí, a pressão do ponto A, ela vai ser equivalente à pressão da água, ou seja, aqui, causada por essa água que tá aqui, mais a pressão do ar que está aqui em cima, tá? E que vai ser igual, então, à pressão em B, que é relativo, então, a essa altura, pressão da água por essa altura aqui, mais a pressão atmosférica, porque isso aqui é o quê? Um tubo aberto. Eu tenho um tubo aberto aqui. A pressão atmosférica, ele mesmo me fala, 101,15, já posso até, substituir aqui. Pressão da água aqui, ó, em rosinha, tudo que vai seguir em rosinha aqui. Eu já tinha começado a fazer esse exercício, tive um problema técnico com a gravação aqui. A pressão da água, então, ela é ρGH, em que eu tenho ρ 1000 kg metro cúbico, aceleração da gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado e altura 0,6, tá? Altura 0,6. Eu tenho que, fazendo toda essa continha aqui, eu vou encontrar um valor de 5.886, tá? Que vai estar numa unidade de, vou apagar aqui pra gente refletir juntos. Vai estar numa unidade de quilograma metro ao quadrado dividido por metro ao quadrado vezes metro vezes segundo ao quadrado, tá? Então eu só repeti as unidades, eu não cortei unidade nenhuma. A gente sabe da tabela de equivalência que 1 newton é igual a 1 quilograma metro segundo ao quadrado, tá? Ficou na dúvida com relação a isso? Eu sempre decoro, tá? Que newton é unidade de força, tá? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Eu sei que massa é unidade de quilograma. Aceleração é metros por segundo ao quadrado, tá? E força é sempre newton no SI. Eu sempre decoro isso, tá? Então, mentalmente, eu sempre tenho isso dentro da minha cabeça. Então, vamos organizar. Então, se 1 newton é igual a 1 quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado, então eu coloquei segundo a menos 2 aqui. Eu posso cortar esse quilograma com esse outro quilograma. Esse ao quadrado aqui, 1 metro com outro metro. E eu posso cortar esse segundo com esse segundo aqui a menos 2. E posso também cortar esse aqui com esse aqui, tá? Eu vou ficar, então, vai me sobrar, então, as unidades de Newton e a unidade de metro quadrado aqui, tá? Que é a unidade que eu tenho, que é Pascal. Isso, se eu quiser tornar isso mais fácil depois para mim, porque eu tenho um outro 10 à terceira aqui, eu vou fazer o quê? 5,89 10 à terceira, ok? Pascal, unidade Pascal. Quem é o azul? O azul, então, é a pressão do ar, que está aqui em cima. A pressão do ar, ela é medida pelo manômetro, tá? Ela é medida pelo manômetro, só que ela não é absoluta. A pressão do ar tem que ser absoluta. A pressão do ar absoluta é a pressão manométrica mais atmosférica. A manométrica é o 48,3 10 à terceira. A atmosférica é o 101,15 10 à terceira Pascal. Somando isso aqui, eu vou ter 149,45 10 à terceira Pascal, tá?
Agora, essa pressão aqui em B, a pressão da água aqui, ó, que eu vou deixar todo em amarelo aqui, ó. Só tudo que segue em amarelo, amarelo, aqui. Eu tenho, então, que essa pressão de água vai ser ρGH, em que esse H aqui é o H da incógnita mesmo, tá? Então, eu não vou colocar isso aqui em termos de unidade, mas eu vou falar a mesma coisa que eu estava comentando anteriormente, que se eu colocar tudo no sistema internacional, uma unidade, uma fórmula de pressão, vai me dar Pascal, tá? Tudo no sistema internacional vai me dar Pascal. Então, eu acho isso aqui em função de H, tá? Em função de H. Se eu pegar e substituir todas essas as minhas coisinhas aqui nessa fórmula, eu vou ter o que? O H. Então, vamos substituir aqui. Vou ter 5,89 vezes 10 a terceira, mais 149,45 10 a terceira. Isso aqui vai ser igual a tá? Todas essas unidades estão em Pascal, ok? Tudo isso aqui tá em Pascal, por isso que eu nem mudei nada. Então, substituindo tudo, né, e fazendo pressão de A igual a pressão de B, né, substituindo tudo aqui nessa primeira equação de pressão de A igual a pressão de B, a gente vai ter, então, toda essa álgebra para fazer de alegria aqui, tá? Vou passar um para o lado, outro para o outro, vou fazer aqui na minha calculadeirinha. Que conta que vai ser essa? 149. Daqui eu já vou simplificar tudo isso aqui. Tá? Como tudo estava no sistema internacional, muito tiro certo de que a unidade de altura ela é em metros, tá? Ela é em metros. Então, aqui já é certeza de que eu tenho aqui uma unidade de metros para a altura do meu sisteminha, tá? O que eu vou fazer agora? Então, já calculei a altura H. Agora, ele pede na letra B, deixa eu ver se eu faço de outra cor. Letra B. Na letra B, ele te pede o seguinte, a pressão relativa no fundo do tanque, tá? Pressão relativa no fundo do tanque. A pressão relativa, tá? Pressão relativa, ela é a pressão manométrica, né? A pressão relativa é a pressão manométrica do meu sistema, tá? Ela não vai ser a pressão absoluta, né? Ela não vai ser a pressão absoluta. Ela vai ser relativo à sua pressão total, tá? Então,
Toda vez que eu tenho aqui um desenho esquemático, né? Lá no... Tava procurando aqui ver se eu achava aquele desenho que tá lá na tua tabela de conversão de unidades, tá? Quando eu falo de pressão absoluta, eu falo dessa pressão total, tá? E aí eu tenho, por exemplo, a pressão... Opa. Eu falo de uma pressão total. Agora, se eu tenho, por exemplo, aqui, e eu tenho, vou fazer de outra cor. Tá? A pressão relativa seria aqui, enquanto a pressão atmosférica seria aqui, tá? Aqui é relativa ou a manométrica, tá? Manométrica, tá? Então, sempre para a gente não esquecer de visualizar isso aqui no gráfico, né? No comprimento total, né? Pra gente não se confundir em relação a isso, né? Não se confundir em relação a isso, porque eu tenho aqui a pressão total do meu sistema. Eu tenho a pressão total do sistema aqui, tá? E aí eu vou ter as várias pressões desse sistema. Esse desenho tá lá naquela tabela de conversão de unidades, então confere lá na tabela, tá? Para você entender melhor, mas basicamente aqui a pressão relativa é a pressão manométrica, tá? A pressão medida pelo manômetro, ok? Então ele pede aqui pra gente qual é a pressão relativa no fundo do tanque. Isso ele quer dizer o quê? A pressão relativa é a diminuída da atmosférica no fundo do tanque. Então ela vai ser a pressão do manômetro mais a pressão que a água está causando, tá? Em relação ao quê? Em relação àquela altura, o quê? 0,6, tá? A altura de 0,6. Então, ela vai ser essa pressão de água que a gente calculou ali separado, 5,89, tá? Ou a pressão manométrica primeiro, deixa eu colocar mais organizado. 48,3, 48,3, 10 a terceira Pascal, mais a pressão da água, que é 5,89, 10 a terceira Pascal. 5,89, 10 a terceira Pascal. Tá? Pascal. Então, eu vou fazer a continha aqui. 48,3 mais 5,89. 54,19, 10 a terceira Pascal. Então, essa aqui é a resposta final do nosso bagulhetes, tá? Nossa pressão relativa no fundo do tanque. Aqui, tendo em vista sem a pressão absoluta. E qual é a pressão absoluta do ar no topo do tanque se a pressão atmosférica for, né, na 101,13, tá? Qual é a pressão absoluta no topo do tanque? Então, se eu vou falar no topo do tanque, eu tô falando aqui, ó. Opa, bem aqui. Ok? Eu vou chamar esse ponto de ponto C, tá? Ponto C. Essa pressão absoluta no topo do tanque, absoluta do ar no topo do tanque, se a pressão... Não, eu acho que ele quer dizer, quando ele fala de pressão absoluta do ar no topo do tanque, se a pressão atmosférica for de 101, ele tá falando aqui, ó. Creio eu, tá? Isso aqui é uma interpretação da minha parte sobre essa questão.
Então, ele tá falando aqui nesse limite, tá? Nesse limite aqui. Então, eu vou, isso aqui para uma interpretação mínima, então eu vou falar lá que é no pressão do ponto C. Essa pressão absoluta no ponto C, vou mudar de cor aqui para ficar com uma cor mais lindona aqui. Essa pressão no ponto C, ela nada mais é do que a pressão marcada pelo manômetro absoluta, mais a pressão atmosférica. Tá? Quem é a pressão marcada pelo manômetro? 48,3. 10⁻³ Pascal. Quem é a pressão absoluta, que é a pressão atmosférica, desculpa, 101,13. Então, fazendo toda a nossa continha, a gente conclui que eu tenho essa pressão no ponto C aqui, então, interpretação minha, tá? Que ele estava pedindo a pressão no ponto C, é uma questão mais dúbia. 149,43, 10⁻³ Pascal, tá? Então, esse aqui foi o exercício 2. O exercício 2 trabalhou bastante com essa história de vasos comunicantes. A gente exigiu aí de vocês que você relembrasse o que era lei de Stevin, lei de Pascal, tá? O que é viscosidade, o que é densidade, o que é unidade no sistema internacional, Newton. Então, a gente começou aqui, ó, a juntar o que a gente viu nas últimas semanas e trabalhar, né, bem dentro disso, tá? Então, é isso do exercício 2. Vamos para o próximo. Obrigada!